Hoje é o segundo dia do velório do Rei Pelé, né? Que está acontecendo desde a segunda-feira, de ontem, de manhã, no estádio da Vila Belmiro, estádio onde ele apareceu para o mundo, onde é a sua casa, né? Mais do que merecida essa homenagem, né? Apareceu aos 15 anos lá no Santos e lá fez toda a sua carreira de sucesso internacional para o mundo, né? Desde as conquistas com o Santos na Libertadores, as grandes excursões que deixou famoso o futebol brasileiro, né? Com aquele timaço que tinha o Santos, com Coutinho, Zito, Mingável, Pelé, Pepe, tantos outros. Aos mundiais de clube e a parar uma guerra, né? Talvez seja o maior feito da história, essa história brilhante do Rei Pelé. Durante esses 2 dias, milhares de pessoas foram visitar, acompanhar os últimos momentos do velório do rei, antes do enterro, né? Familiares, amigos, personalidades. E a gente tem que reforçar, né, que fica para sempre a imagem do Pelé, né? Não o Edson. O Edson, o sujeito, é aquele que está ali sendo velado. O Pelé é o das grandes conquistas, né? Com a seleção brasileira, 58, 62 ainda garoto, em 70 conquistando o tri, aí ele já sendo a majestade. Os feitos do Pelé, a gente tem que colocar o seguinte: não existe e não existirá ninguém igual ao Pelé. Jamais. Jamais. A gente teve gênios durante toda a história do futebol, né? Cruyff, Puskás, Rivelino, Platini, Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Romário e tantos outros. Ninguém chega aos pés de Pelé. Só pra gente colocar assim, vamos supor, naquela época, ele era um sujeito totalmente já diferente naquela época. Vamos supor que ele fosse um jogador de hoje, com o preparo físico de hoje, jogando naquela época. Ele, apesar da estatura, ele era um jogador forte fisicamente, ele era bom de cabeça, cobrava falta, batia de fora, dentro da área de esquerda, de direita, tinha rápido, tinha o drible, tinha o passe. Um jogador completo. E principalmente um atleta, que é o que fazia ele levar a maior vantagem. Antes do Pelé, não existia atleta. O esporte, futebol que nós conhecemos hoje, se começa depois do Pelé. Antes aquela história, o cara vai ali, toma uma, depois joga bola, funda. Ele foi o primeiro atleta, ele muda o esporte. Então a gente pode falar isso. Antes do Pelé, se jogava uma coisa, depois dele, vira profissional. E hoje nós temos exemplos, um Cristiano Ronaldo, um Messi, que são jogadores que trabalham dessa forma, né? Jogadores que a gente pode, dificilmente vai pegar um ponto negativo desse jogador. Então você coloque isso naquela época. Pô, mas naquela época, alguns falam, né? Não sei o quê. Ah, mas se fosse tão fácil assim, o fulano não sabe jogar, por que todos não fizeram 1.200 gols? Por que todos não ganharam o que ganharam? Por que todos não fizeram as jogadas que ele fez? Porque havia algo de diferente, né? E o reconhecimento do rei cruzou a eternidade. Não há uma figura no futebol mundial que não o considere como rei. Até os argentinos, né? Que são endeusam Maradona, tem uma brincadeira. Pelé é rei, Maradona é Deus, né? É uma brincadeira deles. Porque ninguém no meio do futebol, no ramo desse esporte, o esporte mais popular do mundo, bilhões de pessoas, ousa dizer que o rei não é Pelé. O ponto que a gente também tem que dizer é o seguinte, né? Muito se fala, pessoas na internet, né? Corajosos na internet, né? Ah, sobre a vida pessoal. Não, mas ele fez isso e aquilo, não reconheceu o filho. Vale dizer uma coisa: todos esses que falam, será que eles são perfeitos? Aquela velha história, tira a primeira pedra. Se a gente bater na porta deles lá, será que eles acertam todo dia, que tudo que eles fazem é perfeito? Geralmente quem diz isso é um ou outro que tá da madrugada pula no quintal do vizinho pra querer ficar com a mulher do cara, é o cara que passa a mão em alguma coisa, é o cara que quer se dar bem em tudo, que é malandro. Só que não, vamos julgar todo mundo, né? Então é uma idiotice quem fala isso, porque não sabe de nada, não conhece o cara pessoalmente. Como é que a gente fala, nossa, figura não sei o que pessoal? O cara não conhece o cara, pô. Ouviu uma história que está sendo contada. Só que toda história tem os dois lados. Se o cara escolheu não fazer isso ou aquilo, é um direito pessoal dele, da família dele. Não tem nada que alguém ficar questionando ou valete. Não, mas juntar característica pessoal com profissional, principalmente. Esse caso é bom, porque tem o Edson e tem o Pelé. Então, o Edson é o cidadão e só diz a respeito a ele e a sua família, as suas escolhas durante a vida.
o Pelé é a figura pública, é o rei que todos estão fazendo as homenagens, mais que merecidas, né? Pelé é, com certeza, sem dúvida nenhuma, o maior brasileiro de todos os tempos. Não estamos Santos Dumont, Ayrton Senna, quem seja, Oscar Niemeyer. Pelé é o maior brasileiro de todos os tempos. Você chegar numa tribo aborígene, na Austrália, uma tribo afastada no norte, no sul da África, o sujeito pode nunca ter ouvido falar do Brasil, ou de futebol, sei lá, mas você mostra camisa amarelinha, o cara fala Pelé. É. Então, esse é o reconhecimento do rei que tanto representou o Brasil em todo o mundo, né? Então, fica aí a memória eternamente. Como diria o filme, Pelé eterno.